Hoje, o Na Real na TV vai conversar com o professor Marco Teixeira, que já nos deu outra entrevista aqui. Aliás, outras, né, professor? Sempre com as suas análises percussientes. É um cientista político, né, analista que escreve em vários órgãos de imprensa e é professor da Fundação Getúlio Vargas na área de política. Obrigado pela presença, Marco. Prazer. E, Marco, esta semana, de fato, a política brasileira voltou. De fato, né? De fato. De fato, né? E parece, pelas primeiras indicações, que voltou mais tensa do que saiu em dezembro. Você concorda com isso? E por que a gente pode dizer que ela está mais tensa? Concordo plenamente, Zé Márcio, por algumas razões, né? Primeiro é que tem que se resolver situações que ficaram pendentes. Você tem a pendência aí do processo de impeachment, não é? Que o Supremo acabou intervindo no final do ano e impondo novos rituais, tá? Que também não está resolvido ainda. Você tem a própria pendência do Eduardo Cunha, que foi notificado apenas desse retorno, que para muitos é o reinício do ano, né? Pós-carnaval. Tá? Você tem a pendência do TSE, que está apreciando as contas da chapa Dilma Temer, não é? E ao mesmo tempo você tem um agravamento das condições econômicas e o Zika vírus aí que está ameaçando, digamos assim, um conjunto de políticas públicas e recursos governamentais, né? Uma vez que toda a atenção se volta para o combate ao mosquito, né? E ao mesmo tempo talvez aquele evento que a presidência da República, o governo do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tinha muita esperança do ponto de vista de imagem em ano eleitoral, que seria a própria realização das Olimpíadas, né? Agora, politicamente, no curto prazo, não tenha dúvida alguma que nós vamos enfrentar muita turbulência, não é? E adiciona-se a isso a briga pela liderança do PMDB, que divide o PMDB entre pró e anti-Cunha. Ou seja, material para nós conversarmos... Sendo pró e anti-Cunha, também é pró e anti-governo. E anti-governo, obviamente, né? Material para a gente conversar não falta, né? Não falta, mas eu notei que você não citou um. Qual? Você acha que não vai ter nenhuma importância este ano a Operação Lava Jato e as suas adjacências, a Operação Zelotes? A Operação Lava Jato tem um efeito desencadeador em tudo, né? Ou seja, se o Cunha está sendo notificado... Trabalho da Operação Lava Jato. Se a crise política se agudizou, a Operação Lava Jato tem muito a ver com isso. Aliás, a operação é quase onipresente, não é? Ou seja, já ultrapassou a 20ª fase, estamos aí praticamente completando o aniversário da Operação Lava Jato, e toda vez que tem uma nova operação, ou toda vez que o Moro manda esvaziar a cela da Polícia Federal em Curitiba, novidades parece que estão por vir. Agora, esse é um tipo de operação que a gente só sabe como começou. Não sabe como vai terminar. Mas é um fator de instabilização política extremo. Tá? Para um país, Zé Márcio, que está precisando pactuar algumas coisas. Tá? Porque o custo econômico dessa crise, que tem um conjunto de origens, vem desde a ineficiência governamental, de um resultado eleitoral que não foi bem assimilado, que passou a ser questionado, tá? E sobretudo de resultado econômico que o governo não conseguiu convencer a sociedade, em que o país, nesse momento, se mostra parado e os efeitos disso atingem a toda a população. Não é só o setor produtivo que está pagando, é sobretudo as pessoas que estão perdendo emprego, estão perdendo renda e não estão vendo perspectiva nenhuma. Aliás, o pior de tudo isso é que nós estamos enxergando sempre a crise, mas não estamos enxergando a saída. Então vamos pegar primeiro o custo econômico da crise. Você citou os fatos. Já algum desemprego, né? Algum não, já maior. Praticamente, né? Dobrou, não é? Dobrou num ano, né? Exato. Já perda de renda, ontem saiu um número do FMI, quase 10% em um ano. E isto gera outros temores, né? da população que está aí trabalhando, ou empregada, e gastando, precisando se sustentar. Há temores, há riscos de você voltar, não a ter uma crise social, uma instabilidade social, mas você voltar a ter manifestações de rua. Olha, as manifestações... Sem opor entrechoques. As manifestações, em momento algum, elas deixaram de existir. O que aconteceu é que diminuiu a intensidade,
e ao mesmo tempo que diminuiu a intensidade, talvez elas ganharam mais foco, né? Nós tivemos aí o MPL tentando ir às ruas por conta da tarifa de ônibus, tivemos aí ao final do ano algumas manifestações contra o próprio governo, recentemente tivemos manifestações sobre a questão das escolas aqui no estado de São Paulo, ou seja, existe um conjunto de questões que tem mobilizado a sociedade. Agora, essa grande crise, à medida em que ela se mostrar insustentável do ponto de vista da resolução a curto prazo, eu temo pelo que ela possa vir a gerar, tá? Eu temo pelo que ela possa vir a gerar, por quê? Porque nós estamos diante de um governo que tem pouca aprovação e muita desconfiança acerca dele. Passou-se praticamente 1 ano e 3 meses e as respostas não vieram, tá? Se elas demorarem mais a vir, por mais que hoje haja dúvidas acerca de motivos para afastar o presidente da República, a pressão política para isso pode ser insuportável. Mas, ô Marco, você fala que não há, digamos, saídas, não há soluções. Não vamos entrar no mérito, mas desde Joaquim Levy, que o governo, não sei se a contragosto de parte do próprio governo, apresentou soluções e que não foram alteradas no discurso do novo ministro. Não é isso? Na retórica, não. Na retórica, não. Está lá o ajuste fiscal, está lá o aumento Controle de impostos, controle das contas públicas. Aí sim, para preparar depois a retomada do desenvolvimento, etc. Tal. Mas não andou. Não andou com Levy e não andou, ou parece não andar, porque você falou algumas pendências, mas tem outras paradas lá. CPMF, bem ou mal, tá certo ou errado, está parado. DRU, certo ou errado, está parado. Outras coisas estão paradas. Reforma da Previdência nem se fala. Ou seja, isso tudo não andou por uma questão: falta de condições políticas. Agora, com esse clima que vai se agudizando, digamos assim, se tornando mais agudo do lado político e do econômico, há, neste momento, condições políticas para levar isso para frente do governo. Se a gente pensar que o partido do governo faz uma reunião em São Paulo esta semana e diz que quer uma mudança na política econômica. Não, o partido não faz uma reunião dizendo que quer uma mudança, que vai apresentar uma alternativa ao governo que pertence ao próprio partido. Isso é algo como restaurar o governo paralelo, tá? Do período em que o Fernando Henrique era presidente da República, o PT estava fora do governo. Ou seja, o PT ontem comportou-se praticamente como oposição ao governo. Tá? Agora, tem um dado que é curioso, não é? O PSDB sinalizou, por meio de algumas lideranças, né? Arthur Vigílio Neto, se não me engano, Antônio Embaçaí. Antônio Embaçaí, exato. Sim, não, e a informação que exclusive estava primeiro no jornal Valor Econômico, vamos fazer justiça, matéria do repórter Raimundo Costa, fala em algumas conversas que envolviam também Tasso Gereissati, o próprio Aécio em segundo plano. Exato. Quer dizer, sinalizou que pode colaborar. Que pode colaborar pontualmente em questões que são fundamentais para você enxergar alguma luz no fim do túnel do ponto de vista da condução econômica. Leia-se reforma da Previdência, discussão da CPMF. Agora, obviamente que o PSDB quer que o PT assuma uma posição de defesa dessas matérias, matérias que estão sendo colocadas como plataforma do próprio governo do PT. Porque ficaria muito, pelo menos, louco nesse Brasil o PT votar contra e a oposição votar a favor. Por isso, o grande paradoxo, né? A oposição apoia o governo e o partido do governo faz oposição ao próprio governo. Então nós temos um nó aí, em termos de articulação política, que dificulta a busca de saídas econômicas. Essa é a grande questão. O governo ele não consegue se articular, ao mesmo tempo tem aí subjacente uma crise política que questiona a legitimidade do governo, que serve como trava ou para a formulação de um pacto ou para a construção de um campo de governabilidade que neste momento é imprescindível. Grande parte da desconfiança que se tem do empresariado que ainda pode investir ou das pessoas que querem colocar dinheiro no Brasil advém da falta de segurança que o governo sinaliza para essas pessoas. E governo que tem instabilidade política se torna mais inseguro também aos olhos, não apenas da sociedade, que está, obviamente, governada por ele, mas também de investidores que querem colocar seus dinheiros aqui, seus recursos aqui. Agora, Marcos, vamos analisar
das situações pendentes que você citou, as duas que têm o maior poder de paralisar a ação política no momento, paralisar o Congresso e paralisar o governo. Né? Que, enquanto essas duas pendências não forem resolvidas, dificilmente qualquer coisa ou outra anda. Primeiro deles, o pedido de impeachment da presidente Dilma. Ele está quase que morto, né? Está bem avançadamente morto pela situação, pelo trabalho que o governo está fazendo na linha de frente, nos bastidores, para afastar o risco. Mas, de qualquer jeito, ele está lá e um dia vai para o... É um espectro. É um espectro que um dia ele vai, porque ele não pode ficar indefinidamente. Senão amanhã entra o Cunha louco, né? Desculpa a expressão, põe, tira, põe, vai ficar aquilo e isso para. Você vê a possibilidade dessa questão ser resolvida num médio prazo, num curto prazo? Num curto prazo, porque o ano político brasileiro do Congresso Nacional possivelmente vai até julho, no máximo agosto, depois é eleição, né? Então isso tudo que está pendente aí que nós falamos precisa ser resolvido. O curto prazo depende muito da eleição do líder do PMDB. Tá? Se ganha Pitiani, o governo consegue controlar a situação. Tá? Se perde o Pitiani, ganha o Gumota, e aí teria-se o grupo do Cunha controlando as ações do PMDB, isso se transforma, sem dúvida nenhuma, numa ameaça para o próprio governo. Agora, de todo modo, nós temos que lembrar que o Cunha também é réu. Tá? E dependendo do desfecho da situação do Eduardo Cunha, que também tem que ocorrer num curto prazo, tá? Você pode ter maiores dificuldades ou menores dificuldades para o próprio governo. É bom nós lembrarmos que o Cunha funcionou como uma peça que foi útil à oposição e útil à situação num determinado momento, não é? Então, esse jogo de xadrez, no qual ele operava, de certa forma, sobretudo para se proteger, ele começa a ficar definido. Agora, obviamente, que a decisão do Supremo, tá, colocou um obstáculo às pretensões da oposição, tá? Se nós imaginarmos que tem a decisão do TSE, é essa que é a outra pendência. Cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, e talvez o governo teve ontem uma pequena sinalização positiva, né, com o parecer do Janot, tá, concluindo que não há indícios de crime que possa, de certa forma, causar qualquer tipo de anulação da chapa, tá? Mas, de todo modo, o o TSE vai ter que decidir sobre isso. Então, enquanto essas questões não forem decididas, você tem aí subjacente às decisões governamentais desconfiança pública. Agora, você fala enquanto, aí eu quero pensar em tempo real. Nós estamos já mais para fim de fevereiro do que para início de fevereiro. A defesa... Você tem o Congresso funcionando dentro do seu calendário e do seu tempo, março, abril, maio, junho e um pedaço de julho, digamos que não haja recesso. Ano eleitoral, junho, com festa junina. Com festa junina já é mais fácil. Julho e, digamos, agosto não. Depois só volta outubro, novembro. Quer dizer, são 4 meses, vamos dizer 4 meses de funcionamento naquele estilo. Quarta vota, um dia volta terça, etc. Se essas coisas não são decididas, como é que você vai aprovar um ADRU? Não tem como. Desvinculação de receitas da União, que depende de reforma constitucional, de emenda constitucional. Um novo imposto, emenda constitucional. Só esses 2 casos. Que requer quórum altíssimo, altíssimo, né? E presença 4 não tem vezes. como. Exigiria, Zé Márcio, algo que nós não estamos vendo na política brasileira há muito tempo, que é acordo. E acordo pensando no país acima das rivalidades políticas. Hoje as rivalidades políticas estão acima do interesse público. Essa é a questão que a gente nota cada vez mais. Se lembra de um voto, não sei em qual matéria que o Aécio deu, que todo mundo achou um absurdo? Ele falou, olha, foi um voto pedagógico, se não me engano, relativo ao fator previdenciário. Esse é um exemplo de como a postura, quando ela está voltada para a disputa e a aquisição de poder, ela, de certa forma, não pondera quais são as implicações para o interesse público de determinada decisão. Infelizmente, nós vivemos um momento como esse, onde a situação se inverte dependendo do lugar em que você está, não é? Ou seja, em Brasília, para o PT, CPI é um pecado. Em São Paulo, para o PSDB, não pode haver CPI. Então, falta racionalidade do ponto de vista de você ponderar o interesse público. Então, seria possível discutir DRU,
discutir CPMF, discutir reforma da Previdência, se fosse feito um pacto dizendo o seguinte, olha, isso aqui é fundamental e independe da crise política. Mas a impressão que fica é que a crise política está acima dessas coisas. Sim, mas aí voltemos ao ponto, você teve, né, por essas indicações, alguma sinalização da oposição. Até segundo informações, porque foram feitas algumas pesquisas e eles sentiram que a imagem estava ruim. Do partido está muito ruim, do PSDB está muito ruim por causa a imagem votos. Eu quero poder a qualquer custo. E por causa desses votos, desse explicado pelo Aécio. Então, por até oportunismo, digamos assim, a oposição está mudando. Agora, onde está o sinal do outro lado? Quem pode dar o sinal? O sinal, eu acho que ele está cada vez mais confuso por conta do imbróglio que a principal liderança do PT está vivendo agora, que é o Lula. Tá? Se nós olharmos essa crise que se abateu sobre o Lula, que tem a ver com o sítio em Atibaia, que tem a ver com o triplex, que tem a ver com um conjunto de outras questões, tá? A defesa que o governo fez do Lula foi absolutamente moderada, eu diria até tímida, não é? Exatamente. Tá? E ao mesmo tempo, toda vez que os aliados mais próximos do Lula se reúnem, eles pedem a cabeça do Zé Eduardo Cardoso. Tá? Eles dizem que o governo é muito frágil, não controla a ação da Polícia Federal. Então você tem estabelecido nas entranhas do bloco de apoio do governo um conflito interno que fragiliza ainda mais a ação governamental. E talvez o exemplo mais concreto foi a reunião de ontem, quando o próprio PT anuncia que poderá apresentar um plano econômico alternativo ao plano do governo e de um governo que é do próprio partido. Você diria então que um pouco da crise do governo é uma questão audaciosa, se chama Lula? Um pouco da crise do governo se chama Partido dos Trabalhadores, que se expressa nessa principal liderança, chamada Luiz Inácio Lula da Silva. Até foi uma questão curiosa ontem, que o PT tem, e com alguma razão, como seu principal mote, a herança do Lula. A herança do Lula. O legado do Lula. O legado do Lula, a herança do Lula, o crescimento dos programas sociais, a chamada nova classe C, que está caindo um pouco, mas tem. E ontem o Lula disse, segundo quem estava na reunião, disse uma frase que parece muito emblemática, bombástica para um partido que vai para uma eleição muito preocupado. Se a economia não melhorar, o povo vai deixar de apoiar o governo. O povo vai deixar de apoiar o governo e o meu legado será perdido. O meu legado será perdido e o povo vai alterar o governo. Isso, para algumas pessoas com quem eu conversei hoje de manhã, parece um recado, não para a oposição, direto ao presidente da República. Presidente da República. E isso aí mostra um certo estremecimento, se é que a palavra não é muito generosa, muito tímida, não é na relação entre os dois. Na relação política. Na relação política, na relação política entre os dois. E obviamente que nós estamos falando da relação de um líder que fez atual presidente da República, ou deu a essa condição. Né? Agora, é um recado, parece, claro, você interpreta como algumas pessoas que eu conversei, para a presidente Dilma. Mas parece também um empurrão de motivação no PT para sair em defesa dele, em defesa de, talvez, mudanças na política econômica. Tem sinais porque o PT, na situação que está hoje, com a política econômica mal, dificilmente ela se recuperará numa velocidade que permita ele chegar à eleição com alguma comemoração. Sem dúvida. Vai ter uma recuperação em algum momento, pode começar daqui a 2 ou 3 meses, mas quando você chegar em outubro, as coisas ainda estarão, no mínimo, paradas. Então, seria o único, digamos, discurso de marketing do PT? O mote do Lula. Nós mudamos o país. Tanto que uma outra coisa que Lula disse foi o seguinte: vai voltar aos índices, os avanços sociais vão voltar aos índices do fim do governo Fernando Henrique Cardoso. Vamos voltar de onde partimos. Também é um recado para o PT para reagir. Sem dúvida. Agora aí, nós não vamos encontrar uma resposta concreta, não é? Porque quando se dá um recado público, você tem um duplo efeito, não é? Você tem essa leitura de quem, de certa forma, está vivendo um mal-estar na relação,
E você tem também essa leitura de tentar animar a militância. Que pareceu um pouco isso, né? Que pareceu também ser esse o objetivo. Mas existiriam outras formas de fazer isso também, que não por um recado público. Né? Parece que foi O Lula é um político muito hábil. Pode ter sido uma intenção dúbia, quer dizer, ele atuou, né? Ele não fala muito de graça, embora seja uma pessoa que tenha uma formação primária, no sentido educacional, é um político experiente, inteligentíssimo, talvez a nossa maior vocação política. Vocação positiva para o uso da oratória é muito forte, né? Quer dizer, parece que uma ação dúbia, né? Ele atirou nos 2 coelhos que passavam na frente dele, não é isso? Exato, e ele pode, sem dúvida alguma, também, Zé Márcio, com esse tipo de discurso, ter enfraquecido o governo, né, nesse momento. Pode. Tá. Agora, vamos ao seguinte, alguma expectativa positiva de que alguma coisa aconteça, quer dizer, está tão, usar uma expressão que eu não gosto, mas é a que me vem agora, baixa astral, de que, de repente, acenda uma luz? Olha, você tem essa expectativa? Você está vendo alguma luz no fim do túnel? Eu acho que nós só vamos avançar para essa expectativa se nós diminuirmos ou estancarmos a crise política. Tá? Eu acho que aí, tirar o governo da cena, isso só se resolve se o Congresso andar rapidamente, né, resolver a questão do impeachment, o TSE dar resposta rápida e, sem dúvida alguma, se a Operação Lava Jato, Zé Márcio, colocar todas as questões relativas ao Lula num ponto mais claro, não é? Que possa ter alguma perspectiva de ponto final. Senão os fatores de crise continuarão sendo acionados, né? Agora, os efeitos disso nos estados e nos municípios, do ponto de vista das consequências para as políticas públicas, são extremamente danosos. Se esse país não voltar a operar economicamente de uma maneira rápida, nós vamos ter. Não é simplesmente uma deteriorização das condições econômicas, é das condições de vida mesmo. Da capacidade do Estado de dar resposta em questões que são básicas para a sobrevivência das pessoas. E aí você citou essa deterioração das condições de vida. Você acha que a história da Zika pode ter alguma influência política? Acredito que não. Porque influência política é no sentido negativo para os políticos, para os gestores públicos de um modo geral. Eu acho que para os políticos, de maneira geral, pode até ser que tenha, porque pouca gente está fazendo o vínculo da Zika com o problema do saneamento. Tá? Que é um problema absurdo em São Paulo, que é governado pelo PSDB há 20 anos. Nós temos aí a questão do Tietê que não anda, do Tamanduateí que não anda, tá? É um problema absurdo da prefeitura da cidade de São Paulo, que é governada pelo PT, com um problema de limpeza da cidade, recolhimento do lixo, não é? E um problema absurdo de uma ausência de uma política nacional que dê respostas adequadas. Ou seja, não adianta você falar, olha, a população precisa melhorar a conduta, melhorar o comportamento, cuidar, digamos assim, das ameaças que estão no seu quintal, se o problema de política pública não é resolvido. Eu acho que quando essa associação com saneamento for feita de maneira mais adequada, o custo político sobre os políticos vai aumentar. Vai aumentar. É isso que eu pergunto. Pode ter influência na eleição municipal. Sem dúvida porque eu conversei com outras pessoas, inclusive em entrevistas que nós fizemos aqui, pelo, digamos, andar desta carruagem brasileira hoje, o voto oposicionista, eu vou explicar rapidamente, será majoritário em outubro. Ou seja, quem for oposição deverá ter preferência, em princípio, preferência do eleitor. Eu falo oposição municipal, oposição... Oposição a quem está de plantão no cargo. Quem quer aparecer. Exato. Você acha que a Zika pode levar a isso? Pode. Pode levar mais porque o efeito da Zika é democrático. Não é só restrito a um bolsão da cidade, a um local específico, o efeito periférico, ele corta a cidade como um todo. Tá? E quem anda nessa cidade percebe que há problemas em outras cidades. Rio de Janeiro agora, você pega, por exemplo, vai ter Olimpíada, tá? E os problemas que o Rio enfrenta é uma coisa impressionante. Aí vem o prefeito do Rio de Janeiro e fala, olha, morre mais gente de gripe do que de Zika, né? E diz que a Zika não é olímpica, né? Gripe é uma coisa que não é ocasional quanto a Zika, né? Tá ali no cotidiano. Agora, a Zika é produto, sobretudo, de ineficiência governamental. Não é apenas de hábito da população. Porque é um caso que perpassa os 3 entes da federação. Os 3 entes da federação, porque saneamento é uma política pública que ela é executada de maneira colaborativa. Passa pelo governo municipal, pelo governo estadual e pelo governo federal. Que, aliás,
segundo uma reportagem de um jornal nesta semana, 90% dos estados, o número eu não sei, e dos municípios, ou dos grandes municípios, que o levantamento não é nacional, cortaram suas verbas. Saiu hoje isso. Saiu cortaram hoje, suas né? verbas de prevenção. De prevenção, exatamente a dengue. A dengue. E que é um absurdo, porque a dengue já vem crescendo. Histórico, né? Que a gente tem. De é um crescimento. absurdo. Eu acho que você deve se lembrar, quando o Garotinho era governador do Rio de Janeiro, que ele começou a ter uma briga com o prefeito e com o governo federal. E por trás dessa briga, começou a se discutir se o mosquito era municipal, estadual ou federal. Tá? E hoje, o que a gente percebe claramente é o seguinte, o mosquito é de todos. De todos. E a vítima somos nós. Mas para continuar é o seguinte, mas ninguém quer assumir. Toma que esse filho é teu, não é isso? Exato. Exatamente. Apesar aí você disse uma coisa, o presidente fez um movimento agora que pode também dar um alento. Sem dúvida alguma. Para a imagem dela. Sem dúvida. No caso dessa vacina. O que dá para fazer agora é isso, é você mobilizar a população. Agora você não pode, de forma alguma, tá, esquecer que a grande causa disso é a ausência de políticas públicas eficientes, que os próprios governos, tanto os que estão agora e os que vieram do passado, isso não é de hoje. Exato. Marco, nós chegamos ao fim. Muito obrigado pela entrevista. Eu espero receber você outras vezes aqui para a gente conversar com mais otimismo. Com prazer e com otimismo será bem melhor ainda. Olha, o Na Real termina aqui e nós voltamos na próxima semana com mais uma entrevista. Obrigado.